Oi, gente, tudo bem? Como vacina é a palavra da vez, vou falar um pouquinho para vocês sobre a vacina dos cãezinhos. Primeiro perguntar, vocês têm noção do que vocês estão vacinando os cães anualmente? A gente faz antirrábica, a gente faz a polivalente, tem vacina contra tosse, vacina contra giardia. Eu vou falar agora primeiro, em alguns postzinhos, falar primeiro sobre a famosa V10, tá? Que ela protege, quais são as doenças, dá uma explicadinha aí para vocês terem noção que vocês levam os bichos. Tem que, primeiro de tudo, saber para que você está fazendo a vacina, se você concorda com essa vacina, né? E se tem vacina a mais, para que serve, o que a gente faz. Eu acho que é bacana assim, você só faz no seu animalzinho se você entende o que está sendo feito, você concorda com o que está sendo feito. Então vamos lá primeiro entender o que a gente está fazendo. Então, gente, vamos primeiro entender o que é vacina. Coisinha bem simplificada. A vacina a gente vai aplicar no organismo, vai ensinar o organismo nosso, do animalzinho, a quando ele encontrar a doença, encontrar o vírus, encontrar uma bactéria, a ele saber se defender. Então, assim, a gente não pode aplicar no animalzinho que já está doente ou que está com suspeita de alguma doença. Ela só vai funcionar frente à doença se ele já tiver tomado a vacina anteriormente, tá bom? Então, assim, é uma célula de memória que o organismo vai criar, então essa memória tem que ser coisa feita lá atrás, tá? Para funcionar quando um dia ele encontrar com a doença. Então, por isso que a gente fala que a vacina é preventivo, a gente faz no animal filhote e a gente faz os reforços anuais, tá certo? Dessas doenças aí que a gente tem na vacina, na polivalente, a gente pode contar aí, são V10, são 10 doenças. Sinomose, hepatite, parvovirose, leptospirose. A lepto são 4 tipos de lepto e é aí que vai diferenciar da V8 para V10, tá? São 2 sorovários a mais que tem na V10. A gente tem a parainfluenza, coronavírus, que é um corona só para cães. Vou explicar que esse corona não tem nada a ver com o nosso, tá bom? E além dessa V10 tem a antirrábica. Essas são as doenças que a gente fala essenciais, da vacinação essencial. Depois tem a vacina contra a giardia, a vacina contra a tosse dos cães, que são vacinas que a gente pode acrescentar no esquema. As essenciais são ditas assim porque são vacinas que eu gosto de explicar de uma maneira mais simples, que são doenças assim muito comuns, então os vírus e as bactérias estão por aí, é fácil do bichinho adquirir e muito difíceis da gente tratar uma vez que eles pegam a doença. Então, assim, essenciais da gente proteger, tá certo? A leptospirose, que é quem vai falar se a vacina vai ser o V8 ou V10, porque a V10 ela tem 4 tipos a mais de sorovários. Tem várias subdivisões da lepto, né? Algumas mais que a gente tem mais na região, mais em outras regiões, mas são detalhes aí da vacina que não fazem tanta diferença para vocês aí saberem. O que é importante saber são doenças, é a única doença que é bacteriana, e importante mesmo saber é que passa de animal para animal e passa de animal para o homem, né? Então é a famosa zoonose. Ela é muito importante porque a gente acaba adquirindo muito fácil em região que pode ter chuva, enchente, então essa época do ano de verão acaba sendo mais séria, porque o rato é um dos transmissores, né? A gente pode pegar a doença ou por um animalzinho que está doente, que ele pode liberar a bactéria, ou através da urina do rato, que é um portador, né? Vamos dizer assim, ele tem a bactéria, mas não é um animal doente, né? Então, assim, em enchente, em cidade grande, a gente acaba tendo essa predisposição de ter a urina do rato por aí. Então, tomar muito cuidado com isso. Um cãozinho vacinado é o que a gente fica mais tranquilo, com certeza. Outro vírus é o da parvovirose. A parvovirose é uma doença, infelizmente, também bem conhecida. A gente atende bastante filhotinho. É mais filhote, ela acomete mais os animais jovens e é um vírus que ele tem atração pela mucosa do intestino. Então vai fazer um estrago muito grande ali na parte de intestino do animal. Então os sintomas são gastroentéricos, vômito, diarreia,
famosa diarreia com sangue da parvo, né, que tem um cheiro que todo mundo fala que é bem característico, é a diarreia que tem sangue. E é muito, judia muito dos filhotes, e dependendo do estado que o animal esteja ou da sensibilidade dele para a doença que algumas raças têm, a gente pode até perder o animalzinho, porque desidrata, vem doença bacteriana concomitante e, que nem eu falei, é de suscetibilidade de um para outro, então acaba sendo uma doença muito grave também. Hepatite infecciosa não é tão famosa assim, mas é uma doença extremamente grave. Quando ela vem com tudo. Ela também acomete filhotes e ela pode ser fatal muito rapidamente. Vem com sintoma gastroentérico, vômito, diarreia, e quando acomete o filhotinho sem vacina, a gente às vezes perde o filhotinho aí em questão de 24 horas. É uma coisa bem complicada também. Vamos falar um pouquinho então de doença por doença. Vamos começar com a sinomose, uma doença bem conhecida e infelizmente bem conhecida, né? É uma doença causada por um vírus, ela é altamente contagiosa. Não vou falar da doença, só para vocês terem uma ideia de quanto isso é sério. Ela é altamente contagiosa, ela passa de cãozinho para cãozinho. Então, assim, se o seu animalzinho cheirar uma calçada e um cãozinho passou umas horas atrás, urinou, aquela urina já secou, ali tem o vírus. Então, por isso que a gente sempre diz que é muito importante no esquema de vacinação do filhote, não sair passear antes de tomar todas as vacinas, antes de acabar o esquema de vacina. Porque nesse meio de vacina pode ser que ele encontre o vírus e ele ainda não esteja com aquelas células de memórias que eu falei, tá certo? Essa doença, ela vai atacar sistema respiratório, sistema digestivo, pode ter lesão em pele, em olho, mas basicamente o vírus vai andar pelo organismo e vai chegar no órgão-alvo dele, que é o sistema nervoso. Lá ele vai causar bastante estrago, podendo ter os tiques, que é uma característica bem conhecida da doença, e convulsão. Então, é uma doença extremamente feia de acompanhar, difícil dos veterinários aí cuidarem do animalzinho quando está com ela, e tem prevenção, né, gente? Então, poxa, se a vacina tá aí, correr fazer. Adenovírus é uma outra doença, um outro vírus que vai causar a doença, quadro mais parecido com uma gripe nossa, da secreção ocular, nasal, tosse, espirro, um quadro mais respiratório que alto, mas pode se complicar e vir comprometer pulmão também, e uma bactéria que pode aproveitar a situação e tudo mais. Então, assim, são doenças que começam com um quadro viral mais simples e pode evoluir para uma coisa muito mais séria. É uma porta de entrada para um complicante mais sério também. Tá? E temos também o vírus da parainfluenza. Esse daí é um vírus parente da gripe humana, mas não tem nada a ver, não passa. A gente não troca vírus com eles, nem eles com a gente. A nossa gripe não passa para o cão, nem a gripe do cão para a gente, tá? Mas os sintomas são parecidos, é tosse, espirro, esse quadro mais pode ter febre, pode ter esse mal-estar, essa apatia, um quadro nesse sentido aí parecido com a gripe. Tá? Falar um pouquinho de um dos componentes da vacina que deu tanta confusão lá no começo do coronavírus, porque a vacina dos cães tem coronavírus, mas não tem nada a ver com o corona que a gente está tendo por aí, e muito menos com a vacina que a gente está começando a receber agora, tá? O coronavírus, ele é espécie específico, e nos cães ele vai acometer principalmente o trato gastroentérico. Então, assim, ele não passa pra gente esse vírus deles, nem o nosso passa para eles. E a vacina, então, que é aquela célula de memória que a gente vai formar neles, não vai proteger contra esse vírus que vai acometer o cão no intestino dele. Então, não dá pra gente fazer troca de vacina se a gente não troca o vírus também, tá bom? Causa um quadro entérico nele, com vômito, diarreia. Não chega a ser parecido com assim, tão grave quanto a parvo, mas ele pode se agravar também. Então, assim, é uma doença que é muito contagiosa. Dessa parte é parecido com o vírus humano, se espalha muito fácil
E em ambiente que tem muito cachorro, fica mais fácil ainda se espalhar. Aí dá pra gente pegar a experiência do corona nosso aí, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a vacina da raiva, que é uma das vacinas mais conhecidas que a gente tem. Muita gente leva o cãozinho no consultório lembrando da vacina da raiva. Chega na época de agosto, né, que é uma época que tradicionalmente se faz as campanhas de vacina, porque lembrou, por causa da campanha, mês do cachorro louco que o pessoal fala, e vai levar o cachorrinho, acaba fazendo a polivalente por tabela aí, mas todas são importantes, como a gente já está vendo aí. A antirrábica ficou tão famosa, tão importante, porque ela se trata de uma doença viral que é também uma zoonose, é uma zoonose fatal. Zoonose é uma doença que passa do animalzinho para o homem. E quando passa para a gente, pode muitas, maioria das vezes, matar. Então, por isso da campanha, por isso da gente se preocupar tanto, cuidar não só do animal, mas está por tabela cuidando da gente também. Essa doença a gente pode pegar quando é mordido por um cão, por um gato que está doente, que está com raiva, ou por um hospedeiro dele da natureza, que não é um animal que está doente, que seria um morcego, outros animais silvestres aí, tá certo? Se a gente faz a prevenção quando a vacina é muito bem feita, a gente dá uma estacionada muito boa nessa doença, mas a gente sabe que mesmo em região central da cidade, de muitas cidades, a gente coleta um morcego positivo para raiva. Então é uma vacina que nunca pode bobear, pode afrouxar o esquema de ficar tranquilo e deixar a vacina sem fazer perigo para todos nós.